Olá, você que nos acompanha, este é o Fono no Recreio. Meu nome é Vinícius Fontanella. Olá, eu sou a Cleo Matos. Olá, eu sou Daniele Bauer. E hoje no Recreio recebemos uma convidada que representa cada fonoaudiólogo deste país. Ela já foi professora, coordenadora de curso, presidente do Conselho Regional e hoje está à frente do Conselho Federal de Fonoaudiologia. Vamos conhecer a história, os desafios e a visão de futuro da nossa profissão com Silvia Tavares de Oliveira. Seja bem-vinda! Obrigada, gente. Muito bom esse convite. Eu acho que é muito importante para a gente deixar questões registradas, questões históricas, questões da fonoaudiologia, o que a gente tem feito hoje pela nossa profissão, né? Que pé a gente está. Eu acho que tem muita dúvida, tem muita informação desencontrada. Eu acho que esse momento nosso aqui é bem bacana para a gente deixar esse registro e tirar as dúvidas. Vocês hoje estão representando aqui as dúvidas dos fonoaudiólogos, né? Então, eu estou aqui para a gente, dentro daquilo que eu puder responder e souber responder, a gente caminhar um pouquinho aí para entender um pouco melhor. E a gente também acha muito bacana que a gente sempre enfatizou no nosso programa o quão diversa pode ser a atuação do fonoaudiólogo. E uma atuação que, de repente, um acadêmico não pensa é seguir essa questão da representação dos fonoaudiólogos dentro dos sistemas de conselho, porque isso, o cara pode ser um fiscal, né? Ou ele pode ser, um dia, presidente do conselho de fonoaudiologia, claro, depois de fazer uma caminhada para entender, para defender politicamente a profissão, né, com tantos desafios e com tantos ataques que às vezes ela sofre, mas antes da gente chegar nessa trajetória, que chega a um posto que a gente tem um respeito solene, né, para quem ocupa, para quem aceita o desafio de ocupar essa posição de tanta responsabilidade. Como que a fonoaudiologia apareceu na vida da jovenzinha Silvia Tavares? Jovenzinha mesmo, Vinícius, porque naquela época, né, 1981, né, a fonoaudiologia era totalmente desconhecida. Eu tinha uma família totalmente de dentistas, então eu tinha pai, mãe. Hoje eu tenho 2 irmãos dentistas, um cunhado, e eu acho que o sonho da família é que eu seguisse essa profissão. E eu até fiz esse vestibular, e minha tia, de uma forma bem interessante, assim, chegou e falou: tem uma profissão aí que chama fonoaudiologia, né? Eu li alguma coisa, trabalha com criança, é bem interessante. E aí eu fiz esse vestibular, e entrei em 2 faculdades, uma da odontologia e uma da fono, mas eu já estava fazendo a fonoaudiologia quando eu fui chamada para odonto. E aquela questão da PUC, né? Eu comecei a fazer PUC e algumas disciplinas ali mais gerais, a sociologia me encantou como uma disciplina básica, e aí, né, acabei indo, e o que eu digo sempre assim, nada nesta vida é por acaso, né? Eu tinha 2 caminhos e escolhi um caminho que era incerto, porque era uma profissão totalmente desconhecida. A gente trilhou aí um curso de fonoaudiologia muito diferente daquele que a gente tem hoje, então a gente tinha alguns módulos de 2 meses para aprender a fazer motricidade, orofacial, voz, e em 2 meses realmente a gente não consegue ter um aprofundamento, né? Consegue ter uma situação muito superficial. E depois, eu outro dia encontrei com uma colega também, que fez um estágio comigo em Sorocaba. A gente fazia um estágio em audiologia educacional, a gente saía de São Paulo 3 vezes por semana, e ia para Sorocaba para fazer esse estágio, que era um estágio gratuito aí, né, durante a nossa graduação, e depois a gente foi como voluntária ali, né, participando, e hoje a gente pensa assim, quem queria, né, 3 vezes por semana para Sorocaba para fazer um estágio sem ter uma remuneração, né? Hoje a vida é muito diferente, mas a gente tinha muita paixão, né, pela fonoaudiologia, para aquilo que envolvia
as questões da fonoaudiologia. E isso, né, foi lá naquele princípio, enquanto jovenzinha, mas é aquilo que me move até hoje, e que me emociona e que me arrepia quando eu falo também, que é a questão da paixão da fonoaudiologia, das diversas áreas da fonoaudiologia e esse crescente, né, que a fonoaudiologia vem tendo enquanto área de conhecimento, enquanto produção científica, e que essa produção científica gera as nossas normativas dentro do conselho aí para essas novas áreas, né? Então, veio isso aí, eu sou uma pessoa que veio da prótese auditiva, na verdade eu fui, sempre gostei da indicação, trabalhei em algumas empresas de aparelho auditivo, e aí depois a academia realmente me pegou, então eu fui coordenadora realmente da São Camilo, que é um curso hoje que não existe mais, né, ele foi extinto, eu fui coordenadora na Uniluz em Santos, que também era um curso bem bacana, que existe até hoje também, e fui professora muitos anos na FMU, da área da pedagogia, que é e lá eu colocava esses alunos, né, os pedagogos, quem é o fonoaudiólogo, o trabalho da fonoaudiologia, em parceria com essa questão educacional. Então, é isso para chegar até aqui hoje, né, onde a gente está conversando aí, e nessa profundidade da fonoaudiologia, né, que a gente tem muita coisa para falar. É uma trajetória muito bonita e eu, assim, escutando você, achei muito simbólico o ano que você começou. Porque você começou em 81, que é o ano da lei que regulamenta a nossa profissão. Você que está nos escutando, que de repente é um acadêmico, que você é um estudante do ensino médio, está pensando, será que eu faço fonoaudiologia? Eu digo isso porque antes de 1981, essa profissão ela existia, mas ela não estava regulamentada. Significa que não havia uma reserva de mercado específica, que a gente poderia dizer bem assim, isso, só esse profissional pode fazer. A partir de 1981, é que essa profissão, que nem nome tinha direito, né, Silvia? Eu não sabia se era terapeuta de fala, se era audiologista, se ia ser separado, se ia ser junto, como costuma ser no hemisfério norte, se ia ser assim. Então, foi quando sentou-se, né, e chegou-se esse consenso e foi, né, tem essa lei que rege a profissão até hoje. Né? Então essa lei de 88, por isso que eu achei simbólico ela começar em 81, né? E também muito forte porque é você ser, de certa forma, pioneiro. Aliás, na sua graduação tinha bastante professor já fonoaudiólogo? Tinha, mas eles eram muito próximos em idade nossa, né? Porque como era uma profissão muito nova, a gente teve professores que eram recém-formados, assim, né? Eu tenho professores que estão aí na ativa até hoje, nas diversas áreas. Então, é uma coisa muito significativa, porque a gente sempre vê aquele profissional como seu professor, e hoje são colegas muito próximos, inclusive a gente tem vários deles já foram homenageados pelo Conselho, como você falou, dessa questão, de uma questão histórica aí, desses os pioneiros, né? A gente tem que sim dar valor a esse pessoal que iniciou toda a profissão, e a gente, pelo Conselho, pelo menos, a gente tem sempre o reconhecimento, e a gente prefere reconhecer em vida, né, enquanto a pessoa está aqui. Então, a gente tem feito várias comemorações e homenagens aí a alguns professores que foram muitos profissionais que foram meus professores aí, que eu tenho muito orgulho, mas que são meus parceiros hoje aí de crescimento aí da fonoaudiologia, de trabalho, de discussões, né? E eu queria só acrescentar um pouco aí, Vinícius, se você me permitir, essa lei que você está falando é uma lei muito importante para a gente, para o fonoaudiólogo. É a Lei 6965, né, de 81. Ela tem uma importância muito grande, porque ela define inicialmente nossas áreas de competência. E eu queria até falar que essa lei, ela é muito antiga, então, naquela época, a gente não tinha, talvez, definições ainda, especificidades como a gente tem hoje. Então, essa lei, ela diz que o fonoaudiólogo, ele é o responsável, o profissional, que trabalha com a comunicação oral e escrita. É isso que, basicamente, está dito lá. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, né, de quão antiga e como ela também acaba ficando um pouco desatualizada,
ela diz que os conselhos eles seriam fiscalizados pelo Ministério do Trabalho, e hoje a gente já nem tem mais essa submissão aí ao Ministério do Trabalho. Mas aonde eu quero chegar exatamente é que, assim, desde essa época, desde a Lei 6965 até os dias de hoje, o fonoaudiólogo foi conquistando as suas áreas específicas de atuação, dentro da construção científica, né? Então, quando a gente fala da comunicação oral escrita, olha como a gente cresce, que hoje a gente tem 14 especialidades aí na fonoaudiologia, e o fonoaudiólogo atua em todas essas áreas, né? Então, a gente veio trilhando esse caminho. E hoje, assim, a gente tem muito questionamento dos fonoaudiólogos em relação a algumas áreas que são áreas que a gente fala de outras profissões que acabam se sobrepondo, talvez, à questão da atuação da fonoaudiologia. E aí muitos fonoaudiólogos falam, mas esse aqui é privativo do fonoaudiólogo, né? Uma palavra que se usa muito, é uma atuação privativa. E a gente não tem na nossa lei essa palavra privativo, né? A lei diz quais são as competências do fonoaudiólogo, mas não diz que aquela é uma competência exclusiva. Então, isso gera, na atualidade, muitas situações de conflito com algumas outras profissões, como a fisioterapia, a odontologia. Então, o que a gente, inclusive, está fazendo um trabalho bastante intenso aí, que a gente quer que isso realmente se estabeleça nos nossos próximos 3 anos aqui dentro do Conselho Federal, que é um órgão normativo, é que a gente estabeleça por normativas, por resoluções, as áreas de competências exclusivas do fonoaudiólogo. Então, essa é uma questão muito importante para nós, estabelecer, mas definir o que realmente é exclusivo do fonoaudiólogo. A gente não quer entrar na área de ninguém, mas a gente quer estabelecer aquilo que só o fonoaudiólogo tem competência por formação, por currículo, né, que é estabelecido. Da segurança jurídica, né? Da segurança jurídica da nossa reserva de mercado, né? Porque existem, né? Porque senão depois outros profissionais atuam e de repente colocam a sociedade em risco. Exatamente, Vinícius. E hoje é fácil um conselho profissional emitir uma resolução dizendo, olha, o profissional tal é competente para fazer tal atuação. E a gente não tem juridicamente a base para falar, não, gente, isso é exclusivo nosso, isso vocês não podem fazer. E aí eu queria só apresentar, dar um exemplo, né, dessa situação que a gente vive hoje na fonoaudiologia. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem no Brasil 57 mil fonoaudiólogos, tá? No Brasil. E a gente tem áreas diversas de atuação para esses 57 mil fonoaudiólogos atuarem. A gente vai para um conselho, né, de fisioterapia, nem vou falar de terapia ocupacional, vou falar da fisioterapia hoje. Eles têm por volta de 500 mil profissionais no Brasil, né, 10 vezes mais que a gente. Então, se a gente for pensar na questão de um mercado de trabalho, o fonoaudiólogo hoje, ele não está, o número de fonoaudiólogos que a gente tem não está conseguindo abranger todos os locais de trabalho que a gente deveria estar, né? E que a gente vai conquistando a cada dia esse mercado de trabalho. E a gente tem 500 mil fisioterapeutas, por exemplo, e que precisam de um mercado de trabalho, onde é muito mais difícil do que para um fonoaudiólogo, né? Então, essas questões fazem com que algumas profissões acabem avançando algum tipo de limite, talvez entrando em algumas questões que a gente entende que são exclusivas nossas, mas que não estão escritas. Então, isso leva a gente agora, nos próximos 3 anos, a colocar como base, né, a gente pretende, dentro do Conselho Federal, que é um órgão normatizador aí, iniciar com as áreas da disfagia, da motricidade orofacial, que a gente não tem especificamente aí na lei, e no processamento auditivo, que a gente também tem que ir aos pouquinhos, né, a gente vai construindo. Então, claro.
dias aí que a gente pretende, já começamos aí os trabalhos para definir o que é realmente exclusivo do fono, para a gente poder ter essas áreas. Isso vai ser ótimo para todos os fonoaudiólogos, com certeza. Que reclamam muito da gente, dizem, porque isso é do fonoaudiólogo, mas muitas vezes não entendem essa questão de normatização realmente, que a gente tem alguma limitação aí. Falta de amparo legal. Exatamente, e por conta de ser muito antiga a nossa lei, né? 1981, né? A gente fala que a gente é uma profissão nova, mas a gente não é mais nova, não. A gente não temos uma profissão nova, a gente tem uma profissão que já está aí bem desenvolvida e consolidada, né? Exatamente. E a gente tem fica que ir para frente. Pode falar. Desculpa, imagina, a gente está aqui para ouvir você falar. Eu sou metido, então eu falo também, mas a gente quer ouvir você falar. A gente fica numa posição. Caramba, então você né? A gente vai estar bem, Silvia. A gente fica numa posição que, apesar da profissão estar consolidada, a gente pode consegue ainda fazer esses elos com o passado, para que a gente veja, eu fico muito maravilhado com isso, Silvia, porque hoje, você que é fonoaudiólogo, você está na posição de um conforto, que nem aqui eu não estou no meu consultório, na minha casa, então algumas das minhas coisas estão no consultório. Da gente pegar, por exemplo, e ter um tratado de fonoaudiologia. Quando a doutora Silvia se formou, não tinha o tratado de fonoaudiologia para ela pegar e consultar. E eu tenho guardado aquele primeiro do Otacílio, sabe? Aquele primeiro eu tenho guardado. Isso, eu tenho aquele guardado no meu consultório porque eu gosto de fazer esse elo, assim. Eu tenho o atual, né, o novo, e tenho aquele lá. O eu não tenho, mas eu tenho esses dois. E isso é um conforto. Às vezes o fonoaudiólogo fala assim, tem esse livro aí, porque de repente ele não pensou como é ser fonoaudiólogo numa época em que isso não existia. Numa época em que não existia o sindicato, numa época em que não existia o conselho, numa época em que não existia a reserva de mercado. Nós entrevistamos algumas pessoas que se formaram fonoaudiólogos antes da lei de 81, tá? Então, entendeu? Então, são pessoas que não tinham essa reserva. Então, nós temos que pensar nessa posição de conforto, que é um trabalho do conselho. E eu converso com muitos fonoaudiólogos, ainda bem, porque é um povo muito maravilhoso, e algumas pessoas vêm perguntar, mas eu queria que o conselho trabalhasse a respeito disso, eu queria que o conselho trabalhasse a respeito disso. E essas pessoas, eu falo, mas isso não é atribuição do conselho, e algumas pessoas ficam bravas comigo. Eu falei, mas isso é uma questão que o sindicato tinha que ver, não o conselho. E você falou um órgão normativo, e isso é importante que as pessoas saibam. O conselho, a gente pega, abre lá, uma coisa que também é um conforto profissional, entra lá no site do conselho e veja lá em resoluções, por exemplo, eu vejo sempre, até para trazer aqui podcast, quando tem alguma resolução de impacto, né? Eu venho e trago, gente, vocês ficaram sabendo que tem isso, que saiu alguma coisa? Então eu adoro ver, eu sou meio nerd de coisa de lei, de resolução, eu adoro ver essas coisas, sério. E é um conforto. É um conforto, né? Até porque um dia você, por exemplo, recentemente, infelizmente, uma outra categoria da saúde quis invadir a competência e invalidar a competência profissional do fonoaudiólogo para trabalhar com disfagia. Quem é que falou, opa, pera lá, não é assim, e inverteu essa decisão? O conselho. O conselho inclusive, teve uma coisa que eu achei gravíssima, foi quando essa normativa dizia que, de outro conselho profissional, dizia que não era competência dos médicos, e não dos fonoaudiólogos, escolher a marca do aparelho auditivo. Nossa. Isso é tão grave. Por quê, gente? Por que isso eu achei o mais grave de todos, doutora Silvia? Porque em algumas cidades, eu moro numa cidade média, eu sou de Cascavel, Paraná. A Cléo é de Itaim Maravilha, a Dani, Tiradentes do Sul, cidades menores ainda. Então, veja lá, de repente, você tem lá 2 ou 3 lojas de aparelhos auditivos. Se o profissional médico, e cada loja trabalha com 1 ou 2 marcas, né? Então, se o profissional dizer que tem que ser daquela marca, ele automaticamente escolheu onde tu vai comprar.
Então, pensa que grave. Então, depois, se você tem esse médico, é amigo daquele outro lá, ele acaba com o mercado de um fonoaudiólogo, é uma coisa gravíssima. E o conselho, a gente tem esse conforto de falar, não, alguém vai tomar posição, que isso não pode ficar assim. E se a gente isso acontece várias vezes no ano. Se a gente piscar, os caras vão mordendo o nosso mercado, por essa questão que ela falou. As pessoas, por desejo de ampliar sua fatia de mercado, vão mordendo coisas nossas. Então, fonoaudiólogo, eu fico um pouco chocado quando eu vejo o cara falar, o conselho é ruim, a gente tem que pagar essa anuidade, e só paga, e não tem benefício. Gente, o conselho não é um clube, entendeu? Ele é o órgão que normatiza a nossa profissão para que você não seja atacado por outras que vão ser mais pesadas ainda. É verdade. E essa questão que você falou, Vinícius, eu vejo como uma das primeiras grandes vitórias aí, até sobre essa questão de outras profissões. Nós temos a resolução 591. Essa 591, ela tira um pouco aquela questão da hegemonia do médico, porque antigamente era assim, o fonoaudiólogo, o médico indica o uso do aparelho e o fonoaudiólogo indica o modelo e daí por diante. E nessa 591, nós mudamos isso, a gente disse que o fonoaudiólogo era um profissional competente para indicar o uso do aparelho em determinadas circunstâncias que ele estivesse entendendo que ele não precisaria encaminhar para o médico. E nós recebemos uma ação do Conselho Federal de Medicina para tentar derrubar a nossa resolução. E essa foi a primeira grande vitória, quando o juiz que dá essa sentença, ele diz que na área da saúde, nenhuma profissão se sobrepõe à outra. E nós já tivemos outras também decisões judiciais muito importantes, uma delas foi recente, e essa, na verdade, foi enquanto eu estava como presidente do Crefono 2, nós entramos com uma ação pelo Crefono 2 contra o Conselho Federal de Medicina, e nós ganhamos essa ação, e que vale hoje para todo o território nacional, onde eles estavam determinando as competências do médico otorrino. E isso se sobrepunha a várias atividades nossas. Então, hoje a gente ganhou, inclusive com o mesmo argumento da questão judicial, aí, que foi que nenhuma profissão se sobrepõe à outra. E isso é uma coisa que eu queria deixar bem claro, que assim, o Conselho ele tem um respaldo jurídico muito importante, né? Um dos nossos principais assessores, né, que a gente faz a contratação, porque é ele que na esfera judicial, porque hoje tudo se judicializa. Não tem mais essa questão assim, eu vou lá conversar com o Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina não conversa com a gente já tentou várias vezes, né? E aí tudo se judicializa. A gente tem, por exemplo, uma ação judicial que eu acho que não é de conhecimento da maioria dos fonoaudiólogos, porque o COFITO, ele emitiu uma resolução dizendo que o fisioterapeuta é competente para avaliação otoneurológica. E nós entramos para suspender essa resolução. E nós perdemos em primeira instância. E isso é uma ação que já vem caminhando há algum tempo. Então, hoje, alguns fonoaudiólogos perguntam, porque tem fisioterapeuta fazendo avaliação otoneurológica. E eles estão fazendo porque eles têm uma resolução vigente, e isso permite com que eles façam essa atividade. Então, a gente tem hoje uma ação em segunda instância, mas que a justiça é muito lenta. Então, enquanto isso, a gente tem profissionais fisioterapeutas que talvez não tenham a formação para fazer uma avaliação otoneurológica, que a gente entende que é exclusiva do fonoaudiólogo, mas funciona dessa forma. Então, a gente hoje tem que ter essa visão de que a gente, talvez antigamente a gente falava, vamos conversar com o conselho, né? E hoje não, hoje a gente entende que se tem uma resolução que vai contra as prerrogativas e a nossa liberdade de competências, a gente tem que ir judicialmente, e a gente tem
ganho essas ações aí. Então, para quem não sabe a importância do conselho, uma delas é essa, a gente está no bastidor e muitas vezes o fonoaudiólogo nem sabe. Hoje a gente divulga mais, mas tem gente que acaba não acompanhando muito. E essa questão também que eu queria falar, Vinícius, que você falou dos sindicatos aí, assim, a gente tem hoje no Brasil, a gente tem um problema muito sério com a questão dos sindicatos. A gente teve, talvez, em algum momento aí dessa história, um momento melhor com os sindicatos em todo o Brasil, e a gente tinha um trabalho bacana de estabelecimento de pisos salariais e tal, por conta da atuação dos sindicatos. E hoje, a gente, por exemplo, tem o estado de São Paulo, que é onde a gente tem o maior número de fonoaudiólogos, hoje por volta de 17 mil fonoaudiólogos, e a gente não tem um sindicato. E realmente a gente não pode agir fora das competências que estabelece essa lei aqui, 6965. E ela estabelece quais são as atividades finalísticas do Conselho. Por que o Conselho ele foi criado? E a gente não pode, enquanto instituição, fugir dessas atribuições. Então, hoje as nossas atividades finalísticas, elas são orientação e fiscalização do exercício profissional do fonoaudiólogo, né, porque a gente também não pode orientar e fiscalizar outras profissões, a gente pode fazer denúncias a outros conselhos por uma atividade irregular. A gente tem a orientação, a fiscalização, a normatização e o registro, né, dos fonoaudiólogos. Esses são os 3 focos nossos. Agora, isso não quer dizer que o Conselho ele não tenha apoiado politicamente várias ações que seriam do próprio sindicato, quando a gente pode fazer. Então, assim, a gente pode fazer no Conselho qualquer tipo de publicação, de qualquer tema, que sempre vai vir uma pergunta que é assim, e o piso salarial? O 30 horas? Que são dois temas que seriam exclusivos do sindicato, né, de uma batalha sindical, que são as questões de trabalho do fonoaudiólogo. Mas o Conselho ele tem trabalhado muito na aprovação de projetos de lei, tanto do piso quanto do 30 horas. E o que muitas vezes o fonoaudiólogo não entende é que essa questão desses projetos de lei, eles têm uma tramitação lenta. Imagina quantos projetos de lei que não tramitam na Câmara dos Deputados. E agora a gente tem aí o projeto dependendo do relator, se ele não tem interesse naquele projeto, ele acaba parando. A gente tem projetos, por exemplo, o piso salarial do fonoaudiólogo, ele já foi aprovado, ele foi aprovado na Câmara, foi para ser sancionado pelo presidente da época, e o presidente vetou o nosso piso. Então, quer dizer, a gente foi até lá, chegou até esse momento tão importante e agora volta, né? A gente não está no princípio, mas a gente tem um projeto de lei de 23 que está tramitando, e a gente tem uma proposta de apresentar um projeto também no Senado para as 30 horas do fonoaudiólogo, aí que tem algumas perspectivas políticas. Mas tudo isso, assim, a gente tem que lembrar, a gente não tem um fonoaudiólogo eleito em Câmara, nem na Câmara, nem no Senado. Então, isso tudo é muito difícil para a gente. A bancada, por exemplo, da medicina é muito grande, a gente tem muitos médicos. Então, vários projetos de lei que tramitam dentro dessa Câmara, da Câmara dos Deputados, acabam sendo, muitas vezes, não seguem ou são vetados pelos próprios deputados, porque não é interesse da categoria deles, né? Então, a gente tem, nós temos um projeto aí que, assim, é bastante importante para a gente, que é o da saúde, da estética, que envolve várias áreas da saúde, da questão estética, onde a fonoaudiologia, ela quer, na verdade, regulamentar a área que já é estabelecida dentro da fonoaudiologia, já é regulamentada por resolução, né? Que não tem a questão de injetáveis, não passa por esse caminho, é um caminho da motricidade mesmo, muito específico. Mas a gente tem realmente
um paredão, porque a medicina não quer aprovar de forma nenhuma, então é tudo como que a gente vai fazer, a gente tem que pensar, a gente tem uma assessoria parlamentar também, que é importante a gente ressaltar, essa assessoria parlamentar nos leva lá para aquelas pessoas, para os deputados, aonde que a gente pode ter uma entrada maior, e tudo isso é um trabalho que é incansável. Aí, se a gente tiver a semana inteira para trabalhar sobre isso, nós vamos trabalhar sobre isso, né? E você mencionou, então, dois frontes de ataque importantes, digamos assim, do Conselho, que é a esfera jurídica e a esfera política. Ou seja, para fazer com que um projeto tramite, um projeto que é interessante para a categoria, para usar um termo bem sindical, assim, e beneficie a todos os fonoaudiólogos, é importante que você tenha contatos, entradas, né? Aliás, eu quero mandar um abraço para o Lauro da Pinheiro Advocacia, tá? Que sempre é um parceiro, né? Eu já vi umas atuações dele que eu fiquei boquiaberto, assim, cara. O cara é bom, né, cara? O cara é bom. Gente fina, um abraço para você, Lauro. Eu conversei com ele no último CBF, né? Bati um papão com ele agradecendo, porque eu fiquei babando numa atuação dele na audiência pública que teve com os conselhos da área da saúde. Essa. Cultura, né? Esse é outro problema nosso. Se você me permitir, Vinícius, também, eu queria até falar um pouco sobre essa questão da acupuntura, porque é uma questão muito controversa entre os fonoaudiólogos, né? Porque a acupuntura, o Conselho Federal de Fonoaudiologia foi o primeiro a publicar uma resolução dando competência ao fonoaudiólogo no trabalho com a acupuntura. E talvez por esse pioneirismo, nós fomos também os primeiros a receber uma ação da medicina, e essa ação foi ganha pela medicina aqui, e ela, na verdade, não permite ao Conselho Federal emitir nenhum tipo de resolução concedendo ao profissional essa área de atuação. Então, hoje, se você perguntar se o Conselho Federal ele é favorável à atuação do fonoaudiólogo na acupuntura, nós diremos que sim, porque fomos os primeiros a fazer a publicação. Mas hoje a gente tem, inclusive, outros conselhos profissionais que já progrediram nesse caminho aí da acupuntura, né, de abrir essa atuação para os seus profissionais, mas a gente sempre fala isso, por sermos os pioneiros na publicação dessa resolução, a gente acabou sendo a profissão que realmente recebeu uma decisão judicial em decisão final, tá? Então, hoje, por isso que o Lauro estava lá naquela audiência pública, e a gente, enquanto fonoaudiólogo, tem também estado muito atento a essa questão, porque nós temos um PL, né, um projeto de lei que libera os profissionais da saúde a acupuntura. Então, essa, infelizmente, é a única forma que nós vamos ter fonoaudiólogos de trabalhar nessa área, se a gente tiver um projeto de lei que se sobrepõe à decisão judicial favorável à medicina. Então, eu acho que isso é muito importante, porque tem fonoaudiólogo que acha que o conselho é contra, o conselho não é contra. Isso, se olhar lá, nós temos no rol das nossas resoluções, tem uma resolução lá que foi suspensa por ordem judicial, mas ela está lá com as competências. E isso a medicina conseguiu revogar, que fosse revogado por ordem judicial essa nossa resolução. Então, é isso que eu te falei, é um problema que a gente não pode resolver. Que tinha uma resolução bem ampla que falava da medicina alternativa, alguma coisa assim, que aí entrava... Das PICs, não é? Das PICs. E aí falava de óleos essenciais... Aí, por essa resolução, dentro dessa resolução das PICs, a gente pode fazer. Então, isso é uma coisa muito controversa, né? Então, mas tipo assim, na atividade clínica, PIC? não. É PICs. É PICs. É práticas integrativas e complementares de saúde. Porque, para mim, depois dessa resolução dos PICs, estava liberadaço. Não está. Né? A gente tem essa... E eles ficam muito atentos a todas as nossas questões. Por isso que a gente fala assim, se a gente for, por exemplo,
a gente for fiscalizar você, Vinícius, e você tiver uma atividade de acupuntura, a gente não vai falar nada, né? A gente não vai te punir, não vai ter nenhuma situação, mas você está frágil dentro dessa sua atuação, porque você pode ter uma consideração pelo Conselho Federal de Medicina de uma prática ilegal da medicina, né? Então, a gente orienta apenas a isso, né? A gente não entra para fiscalizar, não é proibido, a gente não proíbe a prática, a gente é muito favorável à prática complementar aí, mas a gente não pode publicar nenhuma resolução que fale realmente da atuação clínica, por decisão judicial. E se decisão judicial a gente tem que cumprir, porque senão, né, as reincidências são mais complicadas aí. Esse é um caso complicadíssimo, porque também já tinha acho que uma lei dizendo que os profissionais da saúde podiam usar Pix no SUS, quaisquer que fosse. Mas aí o cara pode usar no SUS e não pode usar no consultório particular. Complicadíssimo isso. Mas se você olhar, eu não me lembro direito qual é o ano, mas essa nossa resolução da acupuntura é muito mais antiga, nem existia Pix ainda. Né? A gente, não em termos de resolução, ela é bem mais antiga. E aí isso comprometeu. É o que eu falo, às vezes ser o pioneiro em algumas questões não é uma coisa boa. É o primeiro que apanha. É o primeiro que foi e, infelizmente, recebeu uma decisão judicial negativa aí. Pessoal, essa nossa conversa ela é interessantíssima. Nós já estamos aqui há 40 minutos. Aqui as minhas colegas vão me matar porque ela nem tem oportunidade para elas falarem ainda. E assim, a gente entra, porque eu falei que eu sou nerd nesse negócio de lei de resolução, né? E assim, vocês estão vendo em quantas coisas, defesas efetivas o Conselho de Fonoaudiologia precisa atuar, e a gente nem tá, e a gente falou, né, de esfera judicial, esfera política, né? Nós nem chegamos a falar na questão do título de especialista, que também é uma competência do Conselho com o CATES. Nós não falamos da questão de orientação, com tantos, que também é conforto, manuais, normativas, publicações interessantíssimas que você, fonoaudiólogo, acadêmico, pode entrar lá no site do Conselho Federal e baixar gratuitamente. Isso é um conforto para a gente. Mas, meninas, eu falei demais. Vamos ver o que elas querem falar aí, perguntar ou saber, né? Eu só acho que tem que ter a parte 2, porque um podcast só vai ser pouco para a gente falar tudo que a gente precisa. É verdade, gente. Tem tanta coisa, porque nessa questão histórica aí, eu fui presidente do Conselho Federal durante a pandemia. E historicamente, aí foi um momento muito difícil para muitos profissionais, mas foi um momento muito importante para a fonoaudiologia, até porque você falou dessa questão dos manuais e dos guias. Nós fizemos a normatização da telefonoaudiologia. Então, a gente permitiu ao fonoaudiólogo o atendimento à distância. E só também como uma curiosidade, nós temos um manual de telefonoaudiologia de aproximadamente 100 páginas, que na verdade, uma base para todos os outros conselhos. Nenhum conselho, outro profissional, tem um manual como esse aí da telefonoaudiologia. Então, a gente, historicamente, a gente passou por muitos problemas, e o Conselho é o que foi dando, naquela época da pandemia, uma sustentação muito importante para o fonoaudiólogo, porque era assim, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai. A gente fez um manual de biossegurança na época, né, para os fonoaudiólogos. A gente trabalhou com as questões do estágio, o que podia ser feito, o que não podia durante esse período. Então, quem às vezes diz assim, mas o Conselho não faz nada, é porque nunca entrou num site do Conselho Federal e no rol de resoluções que a gente tem, porque o que está escrito ali, uma resolução, uma normativa do Conselho Federal, ela tem uma força muito grande, ela é mandatória, né? Tudo aquilo que está escrito lá é obrigatório do fonoaudiólogo seguir e cumprir, e ele também ajuda o fonoaudiólogo dentro das equipes de trabalho, dentro dos seus locais de trabalho, né? Para aquilo que ele pode fazer e que está normatizado por seu conselho. Então, o conselho ele vem
para empoderar o fonoaudiólogo para suas atuações, e lembrando sempre que o objetivo final de um conselho é a proteção da sociedade, é a gente ter fonoaudiólogos bem formados, fonoaudiólogos até que tem o título de especialista, né, como você falou ali, que a gente regula, né, esse título, para que essa população esteja protegida, né, de maus profissionais. A gente tem, hoje, a gente está enfrentando um problema seríssimo, não sei se vocês têm acompanhado também, diplomas falsos, né, então a gente tem pessoas, né, que não são profissionais, são pessoas que chegam requerendo suas inscrições. A gente já teve até prisões, né, lá no Crefono 2 em São Paulo, a gente teve várias ali, né. Eu vi, o cara tem a cara de pau de ir na sede do conselho com diploma falso. Que eles continuem tendo essa cara de pau de ir lá com o diploma falso num órgão fiscalizador, porque o Conselho Regional é fiscalizador, né? Fala, olha, eu quero me inscrever, e o cara pega, ele bate, e hoje os diplomas, eles têm um monte de instrumentos de você verificar, e se não tivesse, você bate um telefonema para a universidade, fulano se formou aí. A gente tem um protocolo todo, aliás, o Conselho de Fonoaudiologia é um dos que tem um protocolo mais sério, e muito detalhado para essa questão de diplomas, porque a gente já teve situações em que a gente impediu um diploma falso, né, de ser registrado, e que já tinha sido registrado em outro conselho profissional, né, a gente que fez o alerta ali. E aí, se você pensar, você imagina um profissional desse, tem profissional desse que já estava atuando, né, que depois, quando a gente teve essa informação, nós fomos até as clínicas também fazer a fiscalização, e eles estavam atuando. Só um pouquinho, Silvia. Ele estava atuando, ele já tinha ele registrado, não em outra regional, em outro conselho profissional? Isso, exatamente. Então, como tipo outro assim, profissional, mas estava atendendo fonoaudiologia, estava fazendo fonoaudiologia então também. ele tinha, sei lá, um diploma de fisioterapia e um de fonoaudiologia. Registrou, digamos, desse aí o outro, e estava atuando naquela profissão. E a gente conseguiu fazer a intervenção de não fazer o registro, né, dele enquanto fonoaudiólogo, e aí quantas pessoas a gente não protegeu aí dentro dessa situação. Mas isso é uma briga diária dos nossos setores de fiscalização com essas clínicas. Hoje, principalmente nessa expansão do atendimento do TEA, né, dos transtornos do espectro autista, a gente tem muita gente atendendo e a gente tem estagiários atendendo, né, que não são fonoaudiólogos, mas que vão até ali. Assim, às vezes eu fico pensando o que leva aqueles estagiários que não são fonoaudiólogos ainda a entenderem que tem essa prerrogativa de atendimento. E uma coisa que a gente sempre fala, que é muito importante, que o estagiário de fonoaudiologia que está cursando a fonoaudiologia está atendendo sem supervisão, sem as regras necessárias, né, de fazer o contrato com a instituição, ele está exercendo ilegalmente a profissão, né? Então, isso dá uma situação realmente de cadeia para ele, né, de exercer ilegalmente. Então, imagina um estagiário, um aluno da fonoaudiologia já começar uma profissão com uma questão tão grave como essa, né, quando é detectado. E a gente tem muito, muito hoje problema no Brasil inteiro em relação a isso, principalmente. Porque a gente hoje, Vinícius, a gente tem falta do fonoaudiólogo. A gente hoje, uma das questões que a gente tem como objetivo também, dentro do Conselho Federal e nos regionais, é a abertura de novos cursos, né? A gente tem lutado pelo ensino presencial, pelo entendimento de que o ensino presencial, ele é um ensino que vai fazer com que a gente tenha uma formação mais efetiva aí do profissional, né, mais defesa à nossa profissão, mas a gente tem ido até as instituições, a gente tem agora ido nas instituições públicas que não têm o curso de fono, para que eles abram esses cursos. A gente vai fazer agora, a gente já está no projeto de fazer um dimensionamento do fonoaudiólogo no SUS no Brasil. A gente já fez um primeiro
uma primeira pesquisa em São Paulo, está disponível, inclusive, no próprio site do Crefono 2. Se a gente olhar para aqueles dados, são dados que chegam a ser absurdos. A gente tem, às vezes, um fonoaudiólogo para 200, 300 mil habitantes. Então, e aí a gente luta bastante, né? A gente, muitas vezes também o fonoaudiólogo não sabe disso, a gente vai até as secretarias, né, municipais, a gente trabalha dentro dos municípios, e eles falam, olha, a gente abriu o concurso, tinha um salário bom, mas a gente não tem fonoaudiólogo para ocupar essa vaga. Então, a gente tem ido por várias frentes, porque não adianta a gente também abrir espaço para o fonoaudiólogo, ir atrás da inserção do fonoaudiólogo em políticas públicas, se a gente não tem o profissional. Nós conversamos com a secretária estadual da pessoa com TEA de São Paulo, e ela me falou uma coisa que foi muito chocante para mim, porque a gente queria dizer, olha, o fonoaudiólogo, a gente quer estar inserido nas equipes mínimas de trabalho, nas políticas públicas, e o que ela me falou foi o seguinte, quando eu coloco o fonoaudiólogo numa equipe mínima, muitas vezes trava a criação da equipe, porque a gente não acha o fonoaudiólogo. Então, essa agora é uma das questões principais, porque isso é um trabalho que a longo prazo ainda a gente vai ver um resultado, porque a gente tem hoje uma formação, a gente não tem muitos cursos de fonoaudiologia, principalmente quando a gente vai pensar no interior, na cidade, como vocês estão falando, mais remotas ali, a gente não tem fonoaudiólogo para o município. Então, a nossa briga é essa, o espaço do fonoaudiólogo está ali, mas a gente está hoje com falta de fonoaudiólogos, então essa é outra frente que também o Conselho está trabalhando, e tem as questões políticas, né, de com quem a gente conversa, né, a gente tem que justificar que a fonoaudiologia é uma profissão do momento, sim, está em alta, a gente tem salários hoje muito satisfatórios ao fonoaudiólogo, né, hoje temos algumas instituições que não têm um salário muito bom para o fono, eles não conseguem realmente ter o fonoaudiólogo, então eles estão tendo que aumentar os salários, oferecer salários melhores. Então nós estamos num momento muito bom da fonoaudiologia, né? Há muitos espaços para a gente ocupar, vagas até que sobram aí, e a gente precisa ocupar, porque se a gente não ocupar também, a gente vai perder esses espaços. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento para o nosso futuro, né? A gente tem, por exemplo, um teste da orelhinha que diz que é obrigatório o teste da orelhinha, né, nos recém-nascidos, e que o profissional competente é o fonoaudiólogo. E se eu não tiver esse fonoaudiólogo, como é que fica? Aquela instituição está descumprindo a lei, mas é porque ela não consegue um fonoaudiólogo para atuar. Então, isso são questões muito sensíveis para a gente, que a gente vai ter que batalhar, e não é só o Conselho, né? É o Conselho e todos os fonoaudiólogos junto com a gente. É importante que esse fonoaudiólogo... Grave, né, Silvia? Exatamente, eu tenho que entender que o Conselho é o parceiro do fonoaudiólogo, ele não é aquele que está contra ou que não faz nada, ele precisa, por exemplo, dessas parcerias. Como que o Conselho vai lutar, para falar bem assim, deve haver um fonoaudiólogo numa equipe mínima de UTI. Pode ser sensacional? UTI, cara, UTI tem tudo a ver com fonoaudiologia, mas como que você vai brigar para que, assim, no SUS, a equipe mínima da UTI tem que ter um fonoaudiólogo, num país de 200 e tantos milhões de habitantes com 57 mil profissionais? Eles vão falar, não dá, não tem profissional. Não tem. Não tem. E você então, não consegue aprovar uma lei que não pode ser cumprida. No estado de São Paulo, há muitos anos atrás, nós fizemos a proposição de um fonoaudiólogo em cada escola. E aí o deputado que ia apresentar, ele falou, olha, a gente nem vai apresentar, porque se eu aprovar um projeto de lei desse, eu não tenho um fonoaudiólogo para colocar em cada escola. E aí a instituição descumpre a lei, porque ela é obrigada a ter um fonoaudiólogo e ela não tem. Então, essas questões são entraves que a gente tem que refletir muito sobre isso, e a gente tem que trazer de novo, porque a gente, historicamente também, a gente teve um boom da fonoaudiologia em algum momento, e depois a gente teve o fechamento de muitos cursos.
né? Porque talvez o mercado não estava receptivo a esses profissionais que estavam se formando. Mas hoje não, hoje a gente tem uma situação muito favorável. Então, a justificativa para abertura de cursos e para os fonoaudiólogos se formarem, né? A gente hoje só perde para a terapia ocupacional, que tem menor número de profissionais do que a gente também passa pelos mesmos problemas. Raríssimo. E viu, você falou dos manuais, eu queria dizer que eu estou louco para a nova edição daquele guia de conduta ética do fonoaudiólogo nas redes sociais. E eu falei que ia parar de falar, a Cléo estava louca, já estava pronto para perguntar, eu fui falar, desculpa, Cléo, vou fechar minha boca, agora eu não pergunto mais. Imagina, eu adoro ficar ouvindo também, eu acho muito importante e pertinente que a gente traga esses assuntos aqui também, para conhecimento de todos os profissionais que nos escutam, né? E nessa mesma visão de como a fonoaudiologia vem se transformando no decorrer, todas essas novas normatizações, esse período que a senhora comentou conosco da pandemia, que foi regulamentado, enfim, todos esses critérios de teleatendimento, todas as áreas que vêm crescendo da fonoaudiologia, essa grande demanda de atendimentos que precisa ter e essa falta de profissionais. Eu gostaria de saber, assim, o que a doutora Silvia enxerga no futuro da fonoaudiologia nos próximos anos. Olha, a primeira coisa, posso chamar de Cléo? Pode. A primeira coisa, Cléo, que a gente tem que fazer é realmente o fortalecimento das instituições representativas da fonoaudiologia. Eu acho que isso é uma nossa ação, a gente quer homogeneizar também o atendimento em todos os CREFONOS, né, os conselhos regionais de fonoaudiologia do Brasil inteiro, para que a gente tenha uma mesma linha, porque hoje nós temos uma coisa chamada sistema de conselhos. Então, o sistema de conselhos, ele age com uma supervisão do Conselho Federal, com uma ação normativa, e com o trabalho com o fonoaudiólogo, o trabalho direto com o fonoaudiólogo é do CREFONO, né? Então, cada um, quem é da 7ª, da 3ª, né, tem que ter essa parceria também, estar junto com o seu conselho. E o futuro da fonoaudiologia, para mim, ele é um futuro muito promissor, né? E a gente tem que aproveitar essas pessoas, porque o Vinícius falou uma coisa no início, que é muito importante, que as pessoas que fazem representações nos seus conselhos, quando a gente vai montar uma chapa, por exemplo, para fazer a participação, a gente não encontra tantas pessoas disponíveis aí, né? Então, não, vai lá, você é bom e tal. E são perfis diferentes também. Quem vai para o conselho tem um perfil, quem vai para o sindicato tem um outro perfil de atuação. E é muito importante que a gente que está hoje no conselho, a gente tenha as lideranças, né? A gente tenha lideranças que vão seguir esses caminhos que a gente tem traçado. Se depender hoje dessa turma, né, desses fonoaudiólogos hoje, que representam os fonoaudiólogos do Brasil, que estão nos CREFONOS, que estão no Conselho Federal, o futuro é muito promissor, porque a gente tem hoje uma ação conjunta para fortalecimento da fonoaudiologia. Eu acho que por tudo que eu já falei aqui, a gente quer fortalecer, quer ter uma segurança jurídica para a fonoaudiologia nesse futuro. A gente quer incentivar sindicatos, eu acho que a gente tem que ter um incentivo para a formação de sindicatos pelo Brasil, para que a gente possa fazer ações conjuntas, e a gente também tem uma parceria muito importante com as sociedades científicas. Vocês, outro dia, entrevistaram a doutora Ingrid, né? É muito importante, porque são as sociedades que constroem o conhecimento que a gente normatiza. A gente tem que normatizar a partir das evidências científicas que foram construídas. E hoje eu vejo essas instituições juntas, né? A gente teve um processo eleitoral muito difícil mesmo aí, e que deu uma... como que a palavra, até me perdi. As instituições, elas estão desacreditadas, conseguiram fazer de uma forma que houve essa situação. E a gente está tentando hoje
tomar essa situação de dizer, sim, as instituições, elas representam o fonoaudiólogo, nós, enquanto instituições públicas, nós somos auditados pelo TCU, Tribunal de Contas da União, então, todos os gastos que nós fazemos são para essas atividades finalísticas que eu falei para vocês, e a gente, obviamente, a gente trabalha, e quando o pessoal fala assim, porque esses conselheiros estão no conselho, vivem de conselho, ou qualquer coisa assim, na verdade, nós deixamos de trabalhar em alguns dias, inclusive da semana, em situações, ou trabalhamos de madrugada, para que as coisas possam acontecer. Quando chega para o fonoaudiólogo, gente, vocês não sabem quanto que a gente já fez de reuniões, já discutiu. O trabalho que teve por trás, né? Exatamente, é um trabalho fortíssimo. Quando sai uma resolução, não é assim, hoje eu penso uma resolução e aquilo vai acontecer. Então, a gente tem que entender isso, que a gente ouve a sociedade, a gente nunca vai agradar todo mundo, gente. Isso aí é uma coisa, é aquela máxima que ninguém agrada a todos, porque a gente tem divergências de pensamentos, mas a gente vai pela grande maioria. O PL, né, o projeto de lei da 30 horas, ele não é uma unanimidade em todos os fonoaudiólogos. Tem fonoaudiólogo que não acha que seja importante e que precise haver a questão do 30 horas, mas a grande maioria entende que sim, e a gente tem essa visão. Então, eu acho que o futuro é muito promissor, né? Nós temos 3 anos de trabalho, né? O Vinícius tem conversado comigo algumas vezes, e a gente assumiu aqui no Conselho Federal em 21 de abril, então são 3 meses. A gente tem feito um trabalho muito importante de capacitação de todos os conselheiros, né, para que eles saibam o que eles estão fazendo dentro do conselho, e a gente ter uma governança muito importante, gente, porque a gente vem fazer uma gestão, e a gente é fonoaudiólogo, então é muito difícil, a gente tem funcionários, a gente tem um orçamento que vem das anuidades e que a gente tem que fazer esse plano orçamentário, nós temos assessores que nos orientam, né? Então a gente tem um assessor contábil que faz o plano orçamentário, tudo auditorado. Então, eu acho que se tem uma mensagem que eu quero deixar sim, as instituições representam os fonoaudiólogos, eles têm trabalho todos os dias, né? A gente tem, hoje nós estamos aqui no Conselho Federal, nós temos uma capacitação da Comissão de Ética, que é muito importante, que faz os julgamentos dos processos éticos dos profissionais, né, que feriram o nosso Código de Ética. A gente tem esse Código de Ética que eu também sugiro a todos os fonoaudiólogos, que tem que ser livro de cabeceira, gente, eu tenho que saber o que eu posso, o que eu não posso. Essa questão que o Vinícius isso eu acho muito importante também, porque essa questão do Código de Ética, porque não adianta nós buscarmos fortalecer a nossa profissão, sendo que nós não nos fortalecemos entre si. Então, sim, nós, colegas fonoaudiólogos, devemos trabalhar também dessa maneira, para daí buscar crescer a nossa profissão e fortalecer além disso, né? E a gente tem que se respeitar, sabe? O Vinícius falou do Código de Ética das redes sociais aí, né, que a gente, na verdade, ainda está aperfeiçoando um pouco mais, mas a internet não é terra de ninguém, a internet, ela tem as caras e as pessoas, e parece que as pessoas, quando se escondem através, né, naquele momento ali digital, elas acham que estão super protegidas, mas a gente tem um Código de Ética. Nós pretendemos aí, a gente tem feito uma conversação da gente utilizar a inteligência artificial, por exemplo, nas redes sociais. É bem bacana esse trabalho aí, a gente está fazendo uma cotação também, porque tudo isso que eu falo para vocês, gente, tudo isso tem um valor, tem um orçamento para ser instalado, né? E que utilizar a inteligência artificial para identificar vídeos e posicionamentos que sejam contrários ao nosso código, né? Então, isso vai ajudar muito a fiscalização, né? Ele vai, inclusive, é bem interessante esse programa, porque ele diz o que tem chance de ser 100% ter invadido, saído fora do Código de Ética, né? Ter descumprido o Código de Ética, o que tem 50%, o que tem 30%. Então, esse é um caminho que a gente não pode dizer. Então, o futuro ele é bem bacana, porque a gente vai ampliar mais essas questões da aproximação com o fonoaudiólogo, vai
fiscalizar o mau fonoaudiólogo, porque o nosso interesse é fazer essa fiscalização e é orientar, né? Hoje, principalmente, o conselho ele não é um conselho punitivo por essência, ele é um conselho orientativo, mas que pretende proteger a população, aí a sociedade, né? Doutora Silvia, eu tenho 2 adendos aqui para fazer. A Dani abriu a boca para perguntar, eu já estava falando, cara, eu não dou chance. Desculpa, eu vou desligar, velho. Eu tenho 2 observações. Eu queria dizer que a gente, como veículo de mídia, está sempre à disposição do Conselho, tanto é que nós não manifestamos opinião a respeito de nenhuma chapa, tá? Muito embora eu e a Cléo sejamos da terceira região, a Dani da sétima, nós, como veículo de mídia, não nos manifestamos a favor ou contra nenhuma chapa, mas abrimos as nossas redes, o nosso Instagram, para que todas as chapas mandassem material e nós o publicaríamos na íntegra, sem edição. Assim, para dizer, olha, para que o fonoaudiólogo que nos segue nas redes sociais tivesse condição de conhecer as chapas e participar, não é tipo assim, tem que votar até hoje, em qual que você votou? Porque se eu não votar eu vou ser multado, então qual que você votou? Me diz aí, senão eu vou... Não, então de repente a gente acha que ninguém se envolve com o que não conhece e abriu. E dessa mesma forma a gente está à disposição, tá, do Conselho para continuar essa parceria, porque a gente entende que ele é importante. A segunda coisinha é que é o seguinte, fonoaudiólogo, mais uma coisa que é um conforto para você. Se chegar um dia uma denúncia, um negócio de infração ética, o Conselho segue, porque você vai ser julgado por outros fonoaudiólogos. Pessoas que estão, que passaram pelo chão do consultório, que estiveram lá na clínica também, e que entende o seu lado de ver a coisa. Então, você não é a justiça comum nesse caso, né? Se for uma infração ética, você vai ser julgado. Isso também é uma coisa que você deve levar em consideração quando pensar a respeito do Conselho. Fechei minha boca. Dani? Eu acho que mais do que uma honra ter a Silvia aqui com a gente conseguir fazer essa linha do tempo, né? Como o Vinícius falou, de um tempo que não se tinha dados, de um tempo que não se tinha toda essa história, e trazer uma pessoa tão importante que passou pelo caminho das pedras, que ajudou a construir a fonoaudiologia que é hoje, e que continua batalhando por ela e por todos nós, né? Mais do que gratidão nesse momento. E gostaria de pedir para você, nesse sentido de conhecer a fonoaudiologia como a palma da sua mão, deixar um recado carinhoso, de todo o coração, de todo o amor que você tem pela fonoaudiologia, aos alunos de ensino médio, as pessoas que já têm uma profissão e que estão querendo entrar na fonoaudiologia, e eu digo isso porque a minha primeira formação é dentro da área da educação. Eu fui professora durante muitos anos, educadora especial, e no fim acabei acolhendo a fonoaudiologia e amando ela como a minha primeira profissão, que era ao magistério. O que você diria para esse aluno, para essa pessoa que está escutando o nosso podcast e que está pensando em cursar a fonoaudiologia? Olha, Daniele, na verdade eu sou muito suspeita realmente para falar sobre a fonoaudiologia, porque como a gente conversou aqui, eu comecei quando a gente tinha 4 áreas de especialidade, né, e hoje a gente já tem todas essas áreas de especialidade, mas assim, é um trabalho que a gente tem feito muito realmente com o ensino médio para apresentar a nossa profissão. Nossa profissão, eminentemente, ela é feminina, mas eu queria chamar, né, ao outro, né, o outro lado aí para fazer parte disso, porque essa fonoaudiologia precisa de todos, né, todos aqueles que quiserem trabalhar pela essa questão da comunicação, e que hoje já se estendeu muito mais, é muito importante que a gente tenha essa diversidade de pessoas aí, de pensamentos. Dizer que hoje a gente tem uma fonoaudiologia que muitas vezes a pessoa entra no curso já com uma ideia, eu vou trabalhar com tal coisa, de repente ela conhece um outro mundo aí, que é mais do que aquilo que ela pensou. A fonoaudiologia trabalha em todos os ciclos de vida, que eu acho que isso é muito bacana, e principalmente o fonoaudiólogo, ele dá uma qualidade de vida a essa população. Então, se essa pessoa tem essa questão no coração de querer fazer algo pela sociedade, mudar a sua realidade,
a fonoaudiologia é hoje a profissão do momento, onde realmente a gente tem um mercado de trabalho muito bom, ela pode escolher aquilo que ela quer, onde ela quer, qual é a idade que ela quer trabalhar, em que área ela quer trabalhar, e hoje o mercado de trabalho é muito promissor, porque quando a gente fala hoje com o pessoal do ensino médio, principalmente, eles querem saber quanto que eu vou ganhar, né? E aí a gente teve, por um tempo, inclusive, a fuga de alguns alunos do ensino médio que foram para áreas de administração, né? De outras áreas mais outras áreas que não são as áreas da saúde, né? Mas hoje a gente já tem essa volta, porque hoje o profissional da saúde, ele está sendo bem recompensado financeiramente, e principalmente é uma profissão que recompensa a gente como ser humano, né? Que cada um de nós, a gente tem uma missão. Quando eu era ainda estudante, eu ouvi isso, e isso ficou, porque a fonoaudiologia, ela vai além de uma profissão, de uma escolha que a gente fez, mas ela passa por uma missão mesmo, que a gente veio aqui para fazer a vida do outro melhor. Então, eu acho que essa paixão, ela é, assim, fantástica, pelo que a gente pode fazer e mudar a nossa realidade, principalmente aí. Então, esse é o recado para quem está cursando e para quem pretende. Uau! E ouvindo você falar, é realmente isso. Quando eu estava em sala de aula e quando comecei a trabalhar com a educação especial, na escola eu não conseguia fazer tudo o que eu queria, porque eu tinha muitos alunos e eu tinha pouco tempo com cada um deles, né? E eu acabei encontrando isso na fonoaudiologia. Hoje eu consigo ter esse olhar único, ter esse olhar individual desse sujeito e contribuir de uma forma ainda mais significativa na vida deles. E estou encantada cada vez mais com a fonoaudiologia e com tudo que ela nos proporciona enquanto profissional e enquanto pessoa. Né? Uma realização mesmo. Quem está, e pode crer, todo mundo que está nessa profissão todos pessoas boas. É muito difícil você encontrar alguém que não tenha essa paixão pelo outro, para mudar as realidades em que estão inseridos. Isso é muito importante para a gente, principalmente nos dias atuais. Eu acho que esse olhar, né, de solidariedade, de mudança, de contribuição é muito importante, e a gente tem que apontar que a gente, inclusive a gente forma profissionais para clínicas, para o mercado até mais corporativo e tal, que hoje o fonoaudiólogo pode estar atuando, mas a gente também forma as pessoas para o SUS, né? Que é muito importante a gente começar a incentivar também a esse pessoal, né? A gente tem trabalhado, agora a gente vai, amanhã, inclusive, a gente tem uma reunião com mais especialidades, né? Que agora vão abrir para as outras áreas da saúde, e a gente está incluindo o fonoaudiólogo, abriu as residências, né, o maior número de residências, para que a gente possa incluí-los nesses programas, que são os programas do Ministério da Saúde. Então, a gente vai abrir mais espaço, então a gente precisa de mais fonoaudiólogo ainda. Gente, que incrível, gente, que depoimento maravilhoso. A Dani estava certa, precisa de 2, 3 podcasts para falar com a Silvia, porque a gente percebeu que trabalhar no conselho é para quem é apaixonado pela profissão, pela defesa, quem é um encantado pela profissão, como eu me acuso e acuso as minhas duas nobres colegas, a Cléo e a Dani, somos apaixonados pela profissão, cada um com sua particularidade de atenção, né? Eu trabalho principalmente com voz, a Cléo com disfagia principalmente, né? A Dani também com disfagia e linguagem. Né? Então, cada um com a sua particularidade de atuação, então a gente é apaixonado pela profissão, por isso faz esse podcast, para levantar a bola da profissão, para que todo mundo conheça e que a gente dê a nossa contribuição. Aliás, eu não sei se você sabe, Silvia, esse podcast, ele começou como um projeto de Oxe, olha só, foi mesmo? O Neto, que era o nosso mentor. Né? Neto estava aqui hoje com a gente, aqui, uma grande pessoa. Um cara maravilhoso. Neto, muito querido. Beijo pro Neto. Neto, queremos você aqui, Neto. Queremos você aqui
Né? Então, esse também é outro, para falar sobre saúde auditiva, sobre as políticas públicas, maravilhoso, gente. A gente adora o Neto, tem muita gente do Conselho que a gente adora. A Jaqueline Juinda, que hoje é presidente da terceira região, foi uma das nossas primeiras entrevistadas quando ela estava como conselheira ainda, na época que o nosso podcast era só áudio, raiz, não tinha vídeo, era só áudio, tá? Hoje a gente tem Spotify e YouTube, mas era só áudio. Então, a Genani postou que estava em Brasília também, que já esteve aqui conosco. Né? Ela é conselheira aqui da terceira região. Então, gente, um monte de gente boa que luta, que está trabalhando pelo engrandecimento da nossa profissão. E você que nos escuta, eu quero lembrar que se você quiser dar uma forcinha para a gente e crescer profissionalmente, se você comprar livros da Sanar Editora, como o Sanar Note, você, com o cupom FONOMORECREIO.livros, você ganha um desconto e dá uma força para a gente. Se você comprar produtos da Profono com o cupom FONOMORECREIO, você ganha desconto, um bom desconto, e ajuda a manutenção dos custos do podcast. Mas tudo isso é para os custos, né? A gente não ganha com o podcast, a gente faz uma coisa de forma voluntária e gratuita, mas ajuda a manter os custos. E, gente... Só queria falar uma coisa do que você falou aí de estar fazendo a comunicação dos livros e tal, dessa importância, só lembrando aí a todos os nossos colegas também, alguns colegas têm um mau hábito, digamos assim, de fazer compartilhamento de livros, né, digitais pela internet, e lembrando a todos que isso é um crime, né, porque todos esses livros, eles têm direitos autorais, a gente tem até uma legislação sobre isso e uma recomendação do Conselho também. Então, importante, quem vai ter os livros, né, compre esses livros, que é tão importante ter uma biblioteca em casa e não faça compartilhamento, porque às vezes você fala, não, mas eu recebi, compartilhei, você está cometendo um crime, e isso pode ser, inclusive, julgado pelo próprio Conselho, o Conselho de Fonoaudiologia aí também. Gente, é coisa séria, né? De respeitar o direito dos autores. Inclusive, eu tenho aqui um livro que eu sou um pouco suspeito para falar. Fala você, Cléo, desse livro aqui. Esse livro eu sou suspeita também de falar. Não sei se a doutora Silvia já chegou a ler. Esse livro, ele é de uma pessoa que eu admiro muito, um escritor maravilhoso, chamado Vinícius Fontanella. Está disponível para compra também online, na Booktoy. Não li, mas vou ver. Agora já chegou. Lançamento no Congresso ano passado, meu primeiro livro, e se Deus quiser, logo sai o segundo. Estamos aí trabalhando. Estamos no aguardo, né? Congresso está aí, Vinícius, para você fazer essa eu acho que nesse congresso não vai sair, porque os ilustradores... Não, eles demoram, porque o trabalho deles é muito intenso, mas não vai dar tempo de fazer esse congresso, mas minha cabecinha está trabalhando no próximo. Meus queridos, é sempre uma satisfação ter você conosco até essa hora, mais de 1 hora de podcast, já foi 1h20, então nós vamos deixar a Silvia descansar, mas não sem antes agradecer, em nome de todos que estamos escutando, e também da Cléo e da Dani, pela sua disponibilidade inédita, da presidente do Conselho Federal de Fonoaudiologia está conosco, tá? A gente sabe que você é muito ocupada, porque o trabalho de vocês aí do Conselho é muito importante e, portanto, muito intenso. Nós temos um respeito solene por vocês e somos admiradores do trabalho de vocês, e estamos aqui também para defender o quanto o trabalho de vocês é fundamental, tanto aqui publicamente no podcast, mas também em conversas privadas, em que as pessoas trazem determinadas ideias a respeito. Mas a gente defende e acha que é muito legal, razão pela qual estamos aqui, inclusive, trabalhando com essa divulgação e mostrando para as pessoas como que o Conselho, a sociedade científica, como esses são coisas importantes e fazem parte da história da profissão que nós nos propusemos a contar. Gente, a temporada 2025 nos reserva coisas incríveis. Agora vocês tiveram na nossa... Olha, esse ano nós já tivemos a Thelma Costa, em abril, depois tivemos um hiato, depois a Ingrid Giloff. Agora nós temos a Silvia Tavares e vem muita coisa boa por aí, você precisa estar por dentro.
Eu vou terminar o podcast de hoje dizendo, como eu sempre digo, a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado e um abraço!